Você já parou para pensar por que parece que apenas uma pequena parte da população consegue ter sucesso, enquanto a maioria luta para se sustentar? Talvez você já tenha ouvido que 1% das pessoas detém quase toda a riqueza do mundo, enquanto os outros 99% são apenas consumidores. E aí vem a pergunta: a meritocracia realmente existe? Será que ela é justa? No minuto de hoje, vamos explorar um conceito que desafia essa ideia de meritocracia justa e perfeita. A verdade é que, sim, a meritocracia existe, mas ela não é exatamente como a maioria imagina. Na prática, ela não é uma força do bem, ela é neutra. E, muitas vezes, o que chamamos de meritocracia acaba recompensando comportamentos que não necessariamente estão ligados ao trabalho duro ou à competência. Você já viu aquela situação onde um colega que puxa o saco do chefe acaba sendo promovido, enquanto o funcionário que realmente se esforça e faz a diferença no trabalho fica para trás? Isso é meritocracia em ação, mas ela não está sendo justa. Ela está recompensando alguém por seguir as regras do jogo de uma maneira específica, enquanto o esforço por si só não é suficiente. Isso acontece porque a meritocracia, na verdade, exige algo que muitas vezes não é intuitivo. Ela recompensa aqueles que entendem e jogam o jogo das regras sociais e hierárquicas, não apenas aqueles que trabalham duro. Essa é a meritocracia real, onde o mérito não é apenas uma questão de quem trabalha mais, mas de quem entende melhor as dinâmicas de poder. Agora, vamos olhar para a questão de por que apenas 1% da população detém quase toda a riqueza. Isso não é uma injustiça social? Não seria mais justo dividir tudo igualmente para todos? Bem, se fizermos isso, estaríamos ignorando um princípio fundamental que moldou a história da humanidade: a Lei de Pareto, também conhecida como a regra 80-20. Esse princípio sugere que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Isso se aplica a praticamente tudo na vida. Na distribuição de renda, significa que uma pequena parte da população sempre será responsável por produzir a maior parte da riqueza. E isso não é um fenômeno recente. Ao longo da história, sempre houve uma minoria que produziu muito mais do que a maioria. Na Roma Antiga, na China Imperial, na Renascença Europeia, sempre houve uma elite que concentrava a maior parte da riqueza, conhecimento e poder, porque eles produziam mais, investiam mais ou sabiam utilizar melhor os recursos disponíveis. E antes que pense que isso é algo injusto, vamos olhar para o lado prático disso tudo. Imagine um empresário que criou uma empresa que hoje emprega 10.000 pessoas. Esse empresário não só gerou empregos, mas também é responsável por criar as condições para que todas essas pessoas possam trabalhar. A contribuição dele para a sociedade não é pequena. Muitos dizem que os trabalhadores é que produzem mais que o dono, mas esquecem-se de todo o esforço, risco e planejamento que o dono da empresa teve para chegar a esse ponto. Não é fácil abrir um negócio, fazê-lo crescer e mantê-lo competitivo por anos. E poucos conseguem. Por isso, se dividíssemos a riqueza por igual hoje, logo ela voltaria a se concentrar nas mãos de poucos, porque apenas uma pequena parte da população tem a mentalidade, as habilidades e a disposição para investir, arriscar e produzir em larga escala. Esse padrão se repete até mesmo entre os herdeiros. Existem aqueles que conseguem manter o patrimônio e até aumentá-lo, enquanto outros perdem tudo. A diferença não está na sorte, mas na forma como cada um lida com os recursos e com as oportunidades. É por isso que muitos ganhadores de loteria acabam falindo. Eles não foram preparados para lidar com grandes somas de dinheiro. Eles não desenvolveram a mentalidade e as habilidades necessárias para multiplicar o que receberam. Isso mostra que a riqueza não se trata apenas de quanto dinheiro você tem, mas de como você o administra e o faz crescer. Então, o que diferencia os 1% dos outros 99%? A resposta pode ser surpreendente. Não é apenas uma questão de dinheiro, mas de mentalidade. Pessoas que estão no topo tendem a ver o mundo de maneira diferente. Elas não se contentam em apenas consumir. Elas querem criar, inovar, arriscar. E isso é algo que pode ser aprendido. Não é uma questão de onde você nasceu ou de quão privilegiada foi sua educação. É sobre como você lida com os desafios e as oportunidades ao longo do caminho. Para entender melhor essa ideia, pense na história de figuras como Henry Ford, que revolucionou a indústria automobilística. Ele não começou rico, mas teve uma visão e se arriscou. Ele percebeu uma oportunidade e trabalhou para transformar essa visão em realidade. Ele não apenas trabalhou duro. Ele trabalhou de maneira inteligente e estratégica. Esse é o ponto crucial. Os 1% sabem jogar o jogo. Eles não apenas trabalham para ganhar um salário. Eles pensam em maneiras de criar valor para os outros e, com isso, aumentam seu próprio valor. Isso é o que muitas vezes falta nos outros 99%. A maioria das pessoas está presa em um ciclo de consumo.
Elas compram produtos, serviços e experiências, mas poucas pensam em como poderiam criar algo que outras pessoas estariam dispostas a pagar. Essa mentalidade faz toda a diferença. Em vez de focar apenas em ganhar dinheiro, os 1% focam em construir ativos que gerem renda, seja por meio de investimentos, criação de negócios ou desenvolvimento de habilidades valiosas. Agora, antes de avançarmos, quero que você pare um momento e pense sobre isso. Se você acha que as coisas não estão justas ou que a vida é injusta, deixe nos comentários o que você faria para mudar isso. Isso é importante porque estamos falando de um assunto que tem implicações profundas na forma como vivemos nossas vidas e percebemos o sucesso. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal se ainda não o fez. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos que façam você refletir e expandir seus horizontes. Voltando ao tema, precisamos entender que a meritocracia pode ser uma faca de dois gumes. Enquanto muitos criticam o fato de ela beneficiar pessoas que puxam o saco ou que usam atalhos, há algo fundamental que precisamos reconhecer. Aqueles que são promovidos por essas razões estão jogando o jogo de maneira diferente. Eles estão agindo de acordo com o que a organização ou a sociedade valoriza naquele momento, mesmo que essa valorização não seja justa. A meritocracia, na prática, muitas vezes não mede mérito de uma forma absoluta, mas relativa. Isso significa que o que é considerado mérito em uma situação pode não ser em outra. Isso pode parecer desencorajador, mas também é libertador, porque significa que você tem o poder de entender e manipular as regras do jogo a seu favor. Pense no exemplo do escritor Napoleon Hill, que em seu livro Quem Pensa Enriquece mostrou como o sucesso muitas vezes não está relacionado apenas ao esforço, mas à forma como se pensa e age. Hill entrevistou centenas de milionários e descobriu que todos tinham algo em comum: uma mentalidade voltada para a ação e o resultado. Eles não ficavam paralisados por dúvidas ou medo do fracasso. Eles agiam, aprendiam com os erros e ajustavam suas estratégias. Eles compreendiam que para se estar no 1%, era necessário ter uma mentalidade de produtor e não de consumidor. E isso faz toda a diferença. É aí que entra o maior segredo de todos. A verdadeira diferença entre os 1% e os 99% não é apenas dinheiro ou oportunidades, mas como cada grupo enxerga a realidade. Os 1% tendem a ver o mundo como um lugar cheio de oportunidades e possibilidades, onde os recursos podem ser criados e multiplicados. Eles não veem a riqueza como um jogo de soma zero, onde, se alguém ganha, outro perde. Eles entendem que podem criar valor para si mesmos e para os outros. Precisamos mergulhar mais fundo no entendimento de por que essa diferença de mentalidade é tão marcante. Para compreender isso, podemos recorrer ao conceito de mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância, que foi explorado por Stephen Covey em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. A mentalidade de escassez é comum entre os 99%. Ela faz com que as pessoas acreditem que os recursos são limitados e que, para uma pessoa ganhar, outra precisa perder. Esse pensamento gera competição e ciúmes, além de desencorajar a cooperação e o crescimento. Já a mentalidade de abundância, presente nos 1%, é a crença de que existe o suficiente para todos e que, ao criar valor, você não apenas se beneficia, mas também beneficia os outros. Essa visão permite que os 1% invistam em negócios, inovem, criem empregos e tomem decisões de longo prazo que, muitas vezes, os outros 99% não estão dispostos a fazer por medo de perder o que já têm. Além disso, há um outro aspecto importante que diferencia esses grupos: a disposição para assumir riscos. É fácil olhar para alguém que alcançou o sucesso e pensar que ele teve sorte ou que foi favorecido de alguma forma. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, essas pessoas estavam dispostas a arriscar mais do que os outros. E aqui não estamos falando de riscos inconsequentes, mas de riscos calculados, onde a pessoa analisa as chances, pesa os prós e contras, e decide dar um salto mesmo assim. Esse comportamento foi estudado por diversos economistas comportamentais, como Daniel Kahneman, que mostrou que as pessoas, em geral, têm aversão ao risco. Elas preferem evitar uma perda do que buscar um ganho equivalente, o que as impede de se colocarem em situações de grande potencial de recompensa. Os 1% geralmente agem de forma diferente, aceitando o risco como uma parte natural do processo de crescimento. Esse padrão de comportamento pode ser observado em histórias de empreendedores de sucesso, como Elon Musk. Ele não ficou rico apenas por sorte. Ele arriscou tudo o que tinha diversas vezes. Quando vendeu sua participação no PayPal, ele investiu quase todo o seu dinheiro em 3 empresas diferentes: SpaceX, Tesla e SolarCity. Isso não era algo que a maioria das pessoas faria. Muitos teriam guardado o dinheiro ou investido em algo mais seguro.
Mas Musk viu uma oportunidade de criar algo que não existia antes e estava disposto a apostar alto. E mesmo quando suas empresas estavam à beira da falência, ele não recuou. Isso é algo que separa os 1% do restante. A capacidade de continuar mesmo quando as chances parecem estar contra eles. Outro ponto fundamental que devemos abordar é a forma como os 1% lidam com o tempo e o aprendizado. Ao contrário dos 99%, que frequentemente gastam grande parte do tempo com entretenimento, os 1% tendem a ver o tempo como um recurso valioso para ser investido em aprendizado e desenvolvimento pessoal. Pense em pessoas como Warren Buffett, que passa a maior parte do seu dia lendo e aprendendo. Ele não está apenas consumindo informações, ele está estudando, analisando e buscando formas de usar esse conhecimento para gerar valor. Essa dedicação ao aprendizado constante é o que permite aos 1% se manterem à frente. Não é apenas uma questão de trabalhar duro, é sobre trabalhar de maneira inteligente e dedicar tempo ao que realmente faz diferença. E aqui cabe uma analogia interessante. Pense nos 99% como corredores de uma maratona que correm em linha reta, enquanto os 1% são aqueles que, ao invés de seguir o caminho convencional, buscam atalhos inteligentes, aprendem técnicas de corrida e ajustam sua estratégia ao longo do percurso. Não é que eles corram menos, é que eles correm com mais propósito. Eles sabem quando acelerar, quando economizar energia e, principalmente, quando se diferenciar da massa. Isso nos leva a outro ponto crucial. Os 1% não têm medo de ser diferentes. Na verdade, eles abraçam o fato de que são diferentes. Eles não estão preocupados em se encaixar em um padrão ou seguir a opinião da maioria. Eles estão dispostos a ser criticados, a serem compreendidos e a seguir um caminho que pode parecer estranho para os outros. E isso é uma lição que podemos aprender com figuras históricas como Sócrates. Ele era conhecido por desafiar o status quo, questionar as normas sociais e filosofar de maneiras que muitos consideravam absurdas na época. Mas foi exatamente essa disposição para ser diferente que o fez deixar um legado tão marcante. Os 1% muitas vezes seguem essa mesma lógica. Eles desafiam o pensamento convencional e, ao fazer isso, acabam abrindo novas possibilidades e criando inovações que beneficiam a todos. Agora, podemos voltar para a questão inicial. A meritocracia existe? Sim, ela existe, mas não é nem justa nem injusta por natureza. Ela é simplesmente um reflexo das regras do jogo que estamos jogando. Se você entende as regras, se adapta a elas e as joga a seu favor, você pode ascender. Se não, você pode se esforçar muito e ainda assim não obter o resultado desejado. É importante entender que a meritocracia que vemos hoje é, em grande parte, moldada por uma combinação de esforço, estratégia, mentalidade e circunstâncias. E sim, circunstâncias podem incluir sorte, mas sorte sozinha não mantém ninguém no topo. Apenas quem aproveita as oportunidades e investe no seu crescimento contínuo consegue se manter na elite. Para aqueles que estão nos 99%, pode parecer desanimador pensar que, mesmo com esforço, não há garantias de sucesso. Mas isso também abre a porta para uma reflexão importante. O que você pode fazer para jogar o jogo de maneira diferente? Se o caminho convencional não está funcionando, talvez seja a hora de mudar de estratégia. É nesse momento que você deve se perguntar: estou pensando como um consumidor ou como um produtor? Estou investindo no meu desenvolvimento ou apenas esperando que as coisas mudem por conta própria? O escritor Jim Rohn dizia que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você quer sair dos 99% e se juntar a 1%, talvez seja a hora de analisar o ambiente em que você está inserido e fazer mudanças estratégicas. Isso pode significar buscar mentores, ler mais livros, frequentar eventos diferentes, conhecer pessoas com mentalidade de crescimento, principalmente, deixar de lado o medo de fracassar. Fracassar faz parte do caminho. Na verdade, os 1% fracassaram mais vezes do que a maioria das pessoas tentou. A diferença é que eles aprendem com esses fracassos e continuam em frente. Portanto, se queremos mudar nossa realidade, precisamos, primeiro, mudar nossa mentalidade. Precisamos adotar a mentalidade de abundância, correr riscos calculados e investir em nós mesmos. A verdadeira meritocracia não está em receber recompensas por trabalhar duro de forma genérica, mas em saber quais são as alavancas que você precisa mover para criar resultados extraordinários. Entender isso é crucial para sair da massa dos 99% e se aproximar do seleto grupo dos 1%. A chave não está em lamentar as injustiças ou culpar o sistema, mas em aprender as regras do jogo, jogá-lo de forma inteligente e não desistir. Porque, no final, o sucesso não é para os que se conformam, mas para os que ousam agir e persistir. E aí vem a pergunta final para você refletir. O que você está disposto a fazer para sair da média e começar a trilhar o caminho dos 1%?
O que você pode mudar em sua mentalidade, em suas ações e em seus hábitos para começar a criar o futuro que você deseja? Lembre-se, a mudança começa com uma decisão, e essa decisão só depende de você.